E o Palmeiras está conversando com o Jorginho, volante do Arsenal. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e conta também quem é um menino de 6 anos de idade que acaba de deixar o Flamengo, era pretendido pelo Palmeiras e será reforço do Corinthians. Preciso te falar sobre o São Paulo, que tentou a contratação de um lateral ex-Palmeiras que atua no time de Ronaldo Fenômeno na Espanha. Já o preço de Valentim Gomes no Cruzeiro pode ser ainda mais salgado do que estava sendo divulgado. Para completar, desmanche no Atlético Mineiro. Falo também sobre o Flamengo, que tomou uma decisão a respeito de Bruno Henrique. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e Bernabé, comprado pelo Internacional. Bora começar contando que Vinícius Dias, que já foi dono da SAF do Atlético, está comprando o Santa Cruz. Ele e mais 4 investidores mineiros do ramo financeiro estão botando R$ 1 bilhão num período de 10 anos para reforços, modernização do Arruda, além do centro de treinamento do time. Enorme notícia para o Santa Cruz, que precisa voltar a ser grande, como sempre foi. Quero contar também que a Portuguesa tentou a contratação de Nani, atacante português que se aposentou recentemente, pelo menos foi o que contou o presidente da SAF da Lusa, o Alex Borjoá, que chegou a dizer, inclusive, que o Nani é muito mais jogador do que Memphis Depay. Use o espaço para comentário para responder como é que você vê essa comparação. Quero falar também sobre o Atlético, do técnico Roger Silva, depois de fazer 4-1 no Santos, em amistoso, disputado no CTR Pelé nessa semana. O Atlético chega para a disputa do Campeonato Mineiro com um único objetivo: chegar à final da competição. O time de São João del Rei conseguiu contratações importantes, como de Matheus Gonçalves e Gasolina, a manutenção do David Braga, além da volta do volante Alisson. Para fechar o giro de notícias, contar que o Sport negocia a contratação do zagueiro Marcelo Benevenuto, que pertence ao Fortaleza e esteve emprestado ao Curitiba. Já o Fluminense anunciou a contratação de forma oficial de René, ex-lateral esquerdo do Internacional, contrato de 2 anos, prorrogável por um terceiro. Preciso repercutir agora uma informação que bombou em Salvador e demais cidades do estado baiano. Wagner Leonardo, capitão e um dos grandes líderes do elenco do Vitória, interessa ao Bahia. Informação divulgada ao longo da quinta-feira pelo canal Bara Bahia e confirmada por mim como uma pessoa envolvida nas tratativas. Wagner Leonardo tem contrato até dezembro de 2028 no Vitória e é alvo do grande rival do Bahia, do Grupo City. Temporada passada de 56 jogos, 6 gols. Tô botando muita fé nessa história de que o presidente do Vitória, o Fábio Mota, vai aceitar vender o Wagner Leonardo por um grande rival. Vou ficar muito surpreso se isso acontecer, mas existiu um contato. O Bahia tenta convencer o Wagner Leonardo e também o Vitória a fazer o negócio. Você aceitaria que o seu time vendesse um dos principais jogadores para o grande rival? Como é que você vê essa questão? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso contar agora que Bernabé está bem perto de ser anunciado como reforço do Internacional. Mas Nicola, ele já estava no Inter. Pois é, ele pertence ao Celtic e jogou a temporada passada emprestado. Bernabé, que também foi alvo recente do Palmeiras. Mas o Internacional, depois de uma longa e tenebrosa novela, conseguiu chegar a um acordo com o clube escocês, proposta de 4,5 milhões de euros fixos, mais 500 mil euros em bônus. Contrato de 4 anos. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte colorada que respondeu: as negociações caminharam para um final feliz, fecha aspas. Bernabé, que foi inclusive eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro da temporada passada, argentino, 24 anos de idade, com bastante potencial. Só para completar o noticiário do Internacional, surgiu nas últimas horas a notícia de que Vitão, zagueiro importante do Colorado, pode pintar como reforço do Flamengo. Fui consultar uma pessoa próxima, uma pessoa do staff do Vitão. Essa pessoa disse que o José Boto acompanha o Vitão há bastante tempo e é quem defende a ideia, mas ele só levará essa situação adiante se tiver o aval do técnico Felipe Luiz, que ainda está pesando os prós e contras. Se houver o sim da comissão técnica, uma das alternativas do Flamengo para tentar contratar o Vitão seria oferecer o perdão da dívida pelo volante Thiago Maia. Preciso responder agora o que o Flamengo pensa sobre o futuro de Bruno Henrique.
o atacante que virou alvo recente do Atlético Mineiro. Tem uma série de especulações que surgiram, quero esclarecer todas elas. A começar com a notícia de que Bruno Henrique estaria vendendo a mansão que ele tem no Rio de Janeiro e procurando casa em Belo Horizonte. Não confere. O Bruno Henrique até vai mudar de casa, mas dentro do próprio Rio de Janeiro. Ele comprou uma mansão muito melhor e maior, está terminando a mobília e a tendência é que quando ele volte dos Estados Unidos, onde o Flamengo faz a pré-temporada, já se mude para casa nova e aí sim ele vai vender a casa antiga no Rio de Janeiro. Negociações em relação ao Atlético. O Galo sondou o staff do jogador para tentar entender as condições. O Atlético esperava que o Flamengo não fosse utilizar o Bruno Henrique e a partir daí poderia apresentar uma proposta, mas o caso é completamente diferente. O Denis Ricardo, que é empresário do Bruno Henrique, chegou a entrar em contato com dirigentes do Flamengo, mas especificamente com o José Botto, para saber se o Flamengo tinha a intenção de utilizar o atleta, e o que o Denis Ricardo ouviu foi de que não há interesse do Flamengo em negociar o Bruno, ninguém do Atlético fez proposta oficial e de que o jogador está nos planos do Felipe Luiz. Só para arrematar em relação ao Atlético, o Galo está no mercado em busca de contratações. Natanael deve ser o próximo contratado depois das duas primeiras chegadas de Gabriel Menino e Patrick, que foram envolvidos na troca pelo Paulinho. Agora o Atlético vai precisar buscar mais um meio atacante para o lugar do Zaratio, mais um volante para o lugar do Batalha, além do ponta que chegará para o lugar do Paulinho. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que depois de perder Natanael para o Galo, tentou a contratação de um ex-jogador do Palmeiras. Trata-se de Lucas Rosa, jogador de 24 anos de idade, formado na base do Palmeiras, negociado com a Juventus da Itália e que hoje pertence ao Valladolid. Titular absoluto pela segunda temporada consecutiva, ele já havia jogado praticamente todas as partidas do Valladolid no acesso da segunda para a primeira divisão e nessa temporada segue como titular absoluto. Lateral mais defensivo do que ofensivo, mas que quando apoia, apoia bem. Importante contar que a primeira proposta feita pelo São Paulo foi de empréstimo, já recusada pelo time espanhol. Preciso te contar agora sobre uma contratação inusitada feita pelo Corinthians. É que o Timão acaba de fechar com um jogador de apenas 6 anos de idade, você não ouviu errado. Henrico, 6 anos de idade, acaba de trocar o Flamengo pelo Corinthians. Com um detalhe importante, esse menino que é tratado como um grande craque, era pretendido também pelo Palmeiras. O Henrico chegou a usar as redes sociais para agradecer o carinho do torcedor do Flamengo e pedir que esse torcedor entendesse a decisão dele por ser muito novo e precisar abrir mão da companhia dos pais para jogar no Flamengo. Isso tudo se tornou muito difícil, os pais eram obrigados a fazer grandes viagens. Com a mudança para o Corinthians, os pais vão passar a morar ao lado do Henrico e terão emprego garantido pelo Timão. O Verdão também fez um movimento parecido, mas acabou perdendo essa disputa. Confesso que nunca vi o Henrico jogar e imagino que essa aposta para daqui a 10 anos pode ser um custo alto, mas se der certo, certamente o Corinthians vai fazer um enorme golaço. Só para completar em relação a jovens contratados pelo Corinthians, tem uma outra aquisição que rendeu polêmica e problemas ao Corinthians. O Timão acaba de ser excluído do movimento dos clubes formadores. E essa decisão se deu após pedido do Palmeiras, que ficou revoltado por ter perdido um atleta para o próprio Corinthians. Existia um acordo velado entre os clubes que faziam parte desse movimento de que não contratassem jogadores entre 10 e 14 anos de idade. O Corinthians acabou por descumprir essa regra e foi excluído do movimento. A partir daí, tem 2 pontos que preocupam o Timão. Primeiro deles, o Corinthians fica desguarnecido e vulnerável para assédio de outros clubes em relação a atletas de 10 a 14 anos do próprio Corinthians. O segundo grande problema é de que o Timão passa a ser excluído de torneios sub-17, sub-15, sub-13, entre outros. 2 torneios já tiraram o Corinthians da parada. Só para completar a informação importante, no Timão diz respeito a Garro. As autoridades argentinas revelaram que Nicolas Chiaravaglio, que é o motociclista que acabou falecendo no choque de carro e moto com um Garro na semana passada, testou positivo para maconha, cocaína e apresentou 1,56 gramas de álcool por litro no sangue. O jogador do Corinthians também havia testado positivo para álcool, 0,54 gramas por litro, muito menos do que o Nicolas, que faleceu. Nicolas que também não tinha ou estava com a sua habilitação suspensa há 2 anos, dirigia sua moto sem capacete e também estava sem luz. Para completar, a moto também não era dele. Bora fechar o vídeo para contar uma informação que mexeu com o torcedor palmeirense.
Jorginho, volante de 33 anos de idade, brasileiro naturalizado italiano e que chegou a jogar recentemente pela seleção da Azzurra, está em conversas com o Palmeiras. O Jorginho decidiu deixar o Arsenal a 6 meses do fim do contrato. O vínculo dele se encerra na metade do ano. E as possibilidades no Brasil, segundo a apuração da ESPN, são de Palmeiras ou Flamengo. A escolha por esses dois clubes tem a ver com o poderio financeiro, pelo fato de sempre brigarem por títulos e também por estarem classificados para o Super Mundial de Clubes. Também, de acordo com a ESPN, já houve uma primeira reunião do Palmeiras com o representante do Jorginho para discutir sua contratação de forma imediata. Jogador avaliado em 9 milhões e meio de euros, mas que certamente sairia em condição bem melhor. O Arsenal não deve criar tantas dificuldades, até porque o Jorginho perdeu espaço. Na atual temporada, o clube inglês tem 30 partidas, mas o Jorginho só esteve em campo em 17 delas, sendo 9 como titular e 8 na condição de reserva. A pergunta que eu quero deixar para você é: o Jorginho caberia no seu time do coração? Você, palmeirense, se anima com a ideia? Só para complementar, para contar sobre Andréas Pereira, lá na Inglaterra, preocupado com a sede do Palmeiras, o Fulham decidiu colocar o Andréas Pereira de capitão no jogo disputado nessa quinta-feira. Andréas, que gostou bastante da homenagem. Ser capitão num time inglês é algo super importante, especialmente para jogadores estrangeiros, como no caso do Andréas Pereira. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!